corpo naturalmente repor esses hormônios ou evitar os sintomas desagradáveis que as mulheres normalmente têm nessa fase. Então, em resumo, são mais ou menos essas atividades. E eu vou passando a bola para a Heloísa, que vai entrar falando de terapia familiar. Oi, dando continuidade na que a Irma já falou, nós vamos entrar agora diretamente no atendimento familiar. Iniciando, né, todo o processo, a gente vai estar falando da abordagem que nós adotamos, que é a visão sistêmica, onde são trabalhados os aspectos do funcionamento da família, principalmente o seu padrão relacional, né, voltado sempre para a questão da afetividade também. As famílias que são encaminhadas ao nosso programa de família do Centro Social, elas vêm pelo Conselhos Tutelares do município, pela Vara da Infância e Juventude e outros órgãos da Prefeitura também, que são o Departamento de Família e o Departamento de Ação e Cidadania. O motivo estão sempre centrados, uma boa parte centrados na violência doméstica, evasão escolar e em alguns também a criança em situação de risco social e pessoal. A família, ela própria faz o contato e chegando a gente dá início ao atendimento, já colocando para ela que serão no mínimo de 8 encontros e dos quais com 1h30 de atendimento, e também ela terá que às vezes não participando de todos os membros da família, pode também vir 2, 3 apenas. Depois já entramos no levantamento do histórico, né, na queixa propriamente dito, levantando o histórico dessa família, onde os pais se conheceram ou aonde o casal se conheceu, nascimento dos filhos, qual a gente vai se aprofundando e muitas vezes, a maioria das vezes a gente usa a técnica, como os atendimentos são quinzenais, usamos a técnica de dar tarefas para a família levar e trazer no próximo encontro. A partir daí, a gente vai se aproximando da causa que gerou o atendimento, passando depois para o acompanhamento. No acompanhamento, nós também fazemos sempre estamos avaliando, né, o motivo pelo qual ela chegou, como está essa família, e usamos muitas vezes as técnicas do psicodrama, utilizamos também assim, a questão da família, a escuta dessa família entre os membros, que a própria família se coloque, né, e dando continuidade. Os atendimentos ocorrem no próprio centro social ou também o atendimento pode ser domiciliar e a conclusão do atendimento também sempre voltado para o motivo inicial, no qual avaliando juntamente com a família e o terapeuta como que esse procedimento a família está se vendo no atendimento, o que ela já conseguiu galgar. Mais ou menos assim, a questão da evasão escolar, né, que é uma grande demanda. Se a criança está frequentando a escola nos dá o retorno, se ela está, como que ela está, se na família tinha uma questão do alcoolismo, se os pais, se esse nosso encaminhamento para o tratamento se o membro da família envolvido com a droga também está se tratando, e inserimos muitas vezes, né, as crianças em programas da rede do município, tratamento, a capacitação profissional dos pais, o tratamento da dependência química e algumas vezes encaminhamento à própria psiquiatria também. E é diante disto que o trabalho ocorre e após assim, o encerramento daquele procedimento quinzenal, a família fica também num acompanhamento à distância, uma manutenção. A gente passa uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou até muitas vezes nós concluímos o trabalho, mas a família fica com um vínculo conosco. Quando surge uma nova situação, uma nova demanda, qual ela não está sabendo lidar,
ela retorna, nos procura para que possamos voltar e ajudá-la a encontrar nesse processo. Bom, esse é o nosso trabalho no atendimento familiar do Centro Social Heliodor Hess. Um clima de esperança, alegria e festa no 16º curso de verão aqui em São Paulo. Estamos nos preparando para o grande momento celebrativo de hoje. O que você está achando do curso de verão? Eu estou achando uma maravilha, onde há uma escola onde a gente se aprende todos os dias. Se tivesse mais 12 dias, com certeza eu estaria nessa maravilha, buscando e bebendo dessa fonte. Já a partir desse momento, nós estaremos iniciando a grande celebração, onde verá a bênção das ervas e também a história do povo afro-brasileiro. É um clima de festa, de formação, de alegria, de partilha e de esperança neste curso de verão aqui em São Paulo. No passado de sonhos sobre a dor, Conversa das vitórias do novo, que é do Cristo e do povo, que quer livre louvar. Oba, 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 recebe o ouro nosso som. Oba, 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 a oferta de Deus vai dar som. Oba, 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 recebe, Senhor, pão e vinho. Oba, 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 a conquista do povo a caminho. Depois desta calorosa celebração, foi a vez de Irma Schramm falar sobre terapia familiar e o cuidado com o corpo. Então, se a pessoa tem algum problema físico, todo mundo entende com mais facilidade. Os problemas emocionais não são levados tão a sério e a gente precisa cuidar integralmente da saúde da gente em todas essas áreas. A análise de conjuntura deste ano foi feita pelo deputado estadual Renato Simões, que destacou a importância da mudança do sistema no país. A vida política e econômica do país nunca teve à frente dela, na condução dos destinos do país, alguém que vem dos estratos populares. Pelo contrário, a história dos 500 anos do Brasil é a história da exclusão da população indígena, da população negra, da população trabalhadora, da população que constrói a riqueza sem dela participar. Por que o povo brasileiro, depois de ter negado essas opções 3 vezes nas eleições de 89, de 94, de 98, decidiu eleger o Lula presidente? E por isso nós precisamos entender um pouco do que foi a década de 90 na história, na economia e na política brasileira. A derrota do Lula em 1989 e a vitória do presidente Collor de Mello naquelas eleições abriu um período de 12 anos na história brasileira em que o Brasil se engajou na construção de um modelo que o capitalismo internacional construiu para si e implantou nos países capitalistas centrais ao longo dos anos 70 e 80 e exportou para as nações subdesenvolvidas nos anos 90. Este projeto que nós xingamos ou denominamos de neoliberal, ele marcou os anos 90 no Brasil e alteraram profundamente o que é esse nosso país. Nós podemos reduzir a essência do neoliberalismo à ideia de que nenhum obstáculo pode se colocar ao livre desenvolvimento do capital. Um momento de festa e de descontração no curso de verão foi o aniversário do padre José Oscar Beoso. ao Beoso, homenagear, celebrar a sua vida, exige muita ousadia. Como nós te amamos, já virou mania. Nós do curso de verão queremos com gratidão te oferecer nosso afeto e o nosso coração. Curso de Verão 2003, Cilto José, com apoio da Rede Rua para o JCTV. Essa arte de pensar o coletivo é o campo da política. Esse é o campo mais nobre da experiência humana, onde ela pensa as relações mais globais, ela pensa
longe, pensa o futuro. Eu acho que um dos desastres hoje é que a economia tomou o lugar da política. O mercado, que é impessoal, a política é a ação humana organizada a nível coletivo. Então, o Renato vem da militância nos grupos de base, pastoral de juventude, foi crescendo, entrou na vida política e acho que fez algo raro, difícil e necessário, que é, estando na política, não perder o pé na sociedade, nos movimentos populares. Ele é o tipo do parlamentar que está lá no parlamento, mas o tempo todo, de noite, de tarde, fim de semana, está correndo, né, nas necessidades locais, nos movimentos populares, nos conflitos, e ele faz essa costura tão importante do mundo no parlamento, mas dentro da sociedade. E a segunda coisa que eu queria dizer é que o Renato tem esse cuidado de prestar conta do seu mandato a cada semana, mês por mês, o que é que ele está fazendo, com quem que ele se encontrou, que iniciativas ele está tomando. Eu acho que essas são as duas virtudes que a gente esperaria de todo político: manter o seu compromisso dentro da sociedade e ter transparência e prestar conta para os seus eleitores ao longo do mandato. Nós estamos vivendo um momento extremamente novo e desafiador da conjuntura política nacional. Com a vitória de Lula nas eleições presidenciais do ano passado, nós iniciamos um novo período na história do Brasil. Esse novo período busca substituir um modelo, o modelo neoliberal, que marcou os anos 90 após a eleição de Collor de Mello e que se esgotou do ponto de vista econômico, pelas contradições que, principalmente a partir de 98, com a crise da dívida, fizeram a sociedade brasileira perceber a fragilidade das bases econômicas desse modelo. Ele também se esgotou do ponto de vista social, porque o seu altíssimo custo fez com que o desemprego e a temática da carência social se espalhasse por toda a sociedade, também a partir dos anos 98, 99. E principalmente se esgotou também pela oposição política que foi crescente a partir também do ano 98. Nós tivemos inúmeros episódios que marcaram profundamente a resistência do povo brasileiro nesses últimos 4 anos do presidente Fernando Henrique. A ocupação da fábrica da Ford contra o desemprego na virada do ano 98, a campanha da Fraternidade sobre o desemprego em 99, a marcha do Sem Terra Brasília, a marcha dos 100 mil, o grito dos excluídos, a greve geral do final do ano. Em 99 nós tivemos grandes mobilizações. Já no ano 2000, a derrota do governo com os 500 anos do Brasil, mostrando de que forma índios, negros, sem terra, trabalhadores são excluídos da administração da riqueza desse país. Tivemos também o plebiscito da dívida externa, a vitória da oposição nas eleições municipais, e neste ano de 2002 nós colhemos esse resultado. A vitória de Lula não se expressa apenas por acerto de uma tática eleitoral momentânea, mas por esse acúmulo de luta do povo brasileiro que derrotou esse modelo. O nosso desafio agora é construir um novo modelo. E da mesma forma que foi difícil derrotá-lo, vai ser muito mais difícil ainda construir novas bases. E isso vai exigir de nós uma grande participação popular. Não tenhamos dúvida de que as elites brasileiras buscarão limitar, sempre que possível, a margem de ação do governo Lula para que ele seja de fato o governo da mudança que todos nós esperamos. O capital financeiro internacional, setores da elite que hoje até acenam de uma forma complacente para o novo governo, os grandes meios de comunicação social, todos esses setores que ao longo dos últimos 12 anos sustentaram o modelo anterior, procurarão impedir as grandes reformas que o Brasil precisa. Por isso, o povo não pode olhar o governo Lula pela TV como se fosse um governo tradicional. A nossa participação é que vai criar as condições políticas, o clima, a pressão social pela mudança, pela reforma agrária, pela transformação do modelo econômico, para a geração do emprego, desenvolvimento, enfim, para que a mudança que Lula anunciou no seu discurso de posse efetivamente se implante no nosso país. Por isso, nós entendemos que as grandes questões nacionais que vimos discutindo ao longo dos últimos anos, como a questão da reforma agrária, como a luta pelos direitos sociais, econômicos e culturais,
culturais que foram revogados pelo neoliberalismo, a contestação do pagamento extorsivo da dívida externa, o bloqueio da área de livre comércio das Américas, tudo isso são assuntos que voltarão à tona numa nova qualidade e que vão exigir de nós muita mobilização, muita participação para que de fato nós possamos construir um modelo alternativo, um modelo que seja paradigma para o mundo, para a América Latina, para todos que querem justiça e igualdade social. O curso de verão é um trabalho feito em mutirão e voluntário. Muitos dos monitores têm filhos e por isso foi necessário criar o CESEPinho. Uma das monitoras do CESEPinho é a Clara, ela que nasceu dentro do próprio curso de verão. Clara, como é ser monitora aqui no CESEPinho? Eu acho muito bom, assim, é meio cansativo, porque as crianças não cansam, bagunçam demais, algumas desobedecem um pouco, mas eu acho que é um ambiente muito gostoso de estar trabalhando. Eu tenho muito orgulho, assim, de ter nascido no curso de verão. Quero falar para todo mundo que eu tenho 16 anos como curso, que minha mãe e meu pai sempre vieram nessa caminhada, nessa militância, junto com todo mundo, e que eu faço parte disso também. Um dos destaques no curso de verão deste ano é a criança, a presença da Pastoral da Criança. E hoje, o tema da celebração foi a criança. E um dos compromissos da celebração é que ninguém mais bata em criança. Que criança não é para apanhar, como a flor não é para apanhar, como o passarinho não é para apanhar, como a vida não é para ser machucada, mas defendida. Ciranda, cirandinha, meu Brasil vai cirandar. Da ciranda da criança a esperança vai brotar. Quem receber em meu nome uma destas crianças estará recebendo a mim. E quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Nós queremos que a nossa cidade seja um bom lugar pra gente viver. Para continuar o tema de hoje, nós vamos conversar com a assessora do curso de verão deste ano, doutora Zilda Artes, que trabalha e representa a Pastoral da Criança em nível nacional. A Pastoral da Criança foi fundamental para a redução da mortalidade infantil, porque nós estamos em 32 mil comunidades, onde mais pobres e miseráveis do país. Eu conheço muitas delas, né? São miseráveis. E a nossa redução da mortalidade infantil é drástica. Temos mais de 2 mil municípios onde na Pastoral da Criança não morreu nenhuma criança. Além das grandes palestras, o curso de verão também trabalha com diversas oficinas. E hoje nós vamos conhecer a oficina do Bibliodrama. O Bibliodrama 2 é uma oficina do curso de verão onde nós aprendemos uma nova forma de ler a Bíblia, a partir do corpo, a partir de técnicas teatrais, a partir dos panos, a partir de N formas a gente consegue entrar no texto sagrado. A gente tem aprendido assim a se doar bastante, a se integrar no grupo. Tá bom. Alegria muito grande estar aqui hoje nesse curso tão importante para falar um pouquinho sobre a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança realmente tem uma missão de unir fé e vida. E para tanto nasceu em 1983 com o objetivo principal de reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição, a violência dentro da família e fazer com que a família se fortaleça para cuidar bem das crianças, porque mais de 80% das doenças realmente se podem prevenir e diria quase todas elas também em casa, se a família está bem orientada e se tem as mínimas condições necessárias para tanto. A Pastoral da Criança, ela trabalha assim com líderes voluntários e a sua metodologia se baseou no Evangelho de São João,
sobre a multiplicação dos peixes e pães, aquele grande milagre, quando 2 peixes e 5 pães saciaram mais de 5.000 pessoas, como narra São João e outros evangelistas. Assim, a Pastoral da Criança, vamos ver, identificados os líderes comunitários de áreas rurais, urbanas, pesqueiras, áreas indígenas, procura fazer com que aprendam ações básicas de saúde, como, por exemplo, saúde da gestante, aleitamento materno, né, a vigilância nutricional, a vacinação, a reidratação oral, educação infantil e outras ações complementares. E essas líderes comunitárias com uma mística de fraternidade cristã multiplicam o saber e a solidariedade entre as famílias vizinhas. A média do Brasil é que cada líder cuide de cerca de 12 famílias perto da casa dela. E essa multiplicação do saber e da solidariedade é feito através de 3 instrumentos. Primeiro, a líder visita cada mês cada família, e muitas vezes mais do que uma vez, quando existem casos de alto risco. O segundo é a celebração da vida dentro da comunidade, quando pesa as crianças. É o dia da festa da vida, quando as mães vêm pesar seus filhos, mas também sentir o cheiro da fraternidade, o calor humano, aprender mais. Muitas apanham em casa, são oprimidas, e lá é o dia da fraternidade, da irmandade, da corresponsabilidade, dia da festa, quando se ensina mais e também se confraterniza com lanche, com uma sopa, com teatro de bonecos e outras coisas mais que milhares de comunidades já estão fazendo no Brasil. Essas ações básicas têm conseguido reduzir a mais de 50% a mortalidade infantil e a desnutrição. Está a pastoral agora com 1.600.000 crianças sendo acompanhadas diuturnamente pela fraternidade, pelo amor e pelo conhecimento de causa. E mais de 76.000 gestantes. Se nós quisermos diminuir as doenças e a própria violência, nós temos que começar com as crianças antes de nascer. Existe, pela própria Organização Mundial de Saúde, pesquisa sobre a violência, porque quando as crianças menores de 1 ano são violentadas, tem uma tendência significativa à violência e muitas se tornam criminosas. Então, cuidar das crianças desde a gestação, o aleitamento materno, que é fonte do amor, do diálogo, observar e incentivar a fala, o canto, a oração, a espiritualidade, a alegria, faz com que a pessoa tenha mais saúde, viva mais tempo, seja menos violenta e muito mais feliz. Em maio deste ano de 2002, eu estive em Nova York, na reunião de Cúpula para a Infância, onde 186 países se reuniram, e tive a oportunidade de falar em 2 mesas redondas. E a conclusão das metas de Cúpula é que a gente deve cuidar muito da criança, mas não assim uma saúde física é importante, não ter doenças. A saúde física é importante, principalmente a prevenção das doenças, vacinas, a alimentação, o amor, o carinho, mas também a educação, vamos dizer, de saúde mental. Todas as crianças têm que brincar, têm que ter alegria, canto, oração, esporte. A saúde física, mental, social tem que se dar bem com os outros, tem que ter oportunidade de socializar, de democratizar a educação para a espiritualidade, a fé, desde antes de nascer, é importante. Todos os dias procura ensinar e curtir o canto, a oração da criança. Ela se cresce em saúde espiritual, seja qual for a sua religião, e também uma saúde cognitiva, quer dizer, de conhecimento. Por isso é muito importante a leitura em casa. Mesmo crianças pequenininhas de 1 ano, já folhearem um livrinho, alguma coisa assim, ter uma biblioteca na paróquia
ou no município que possa emprestar livro e folhear os livros, os pais incentivarem histórias. E depois, quando souberem ler, as crianças lerem história todos os dias, ter o hábito de ler, porque a saúde cognitiva, de conhecimento, o crescimento, traz muita inclusão social. Eu diria que a inclusão social depende muito da informação, das pessoas saberem mais, como na Pastoral da Criança a gente escuta muitas vezes, eu não era ninguém, mas hoje me sinto uma doutora. Aprendi tanta coisa, né? Então a pastoral, ela procura fazer muitos cursos, capacitações aos milhares. No ano passado, nós capacitamos mais de 155 mil pessoas voluntárias com o novo Guia do Líder. Nós mandamos materiais gratuitos a todas as comunidades do país. São mais de 190 mil quilos de materiais educativos distribuídos a cada ano pela Pastoral da Criança. A promoção, a inclusão social é importante. Toda pessoa, por mais pobre que seja, tem um potencial enorme. Ela precisa ser despertada, ajudada. Também alfabetizamos, cerca de 40 mil alunos são alfabetizados a cada ano na Pastoral da Criança, e isso ajuda muito a inclusão social. A Pastoral da Criança deveria estar em todas as comunidades. Eu incentivaria que todos se esforçassem para que as paróquias todas, mas principalmente as comunidades, as famílias pobres e miseráveis, todas tivessem a graça de ter a Pastoral da Criança aí funcionando com fé e vida, amor, esperança, apontando o futuro, salvando pelas crianças a família, a comunidade, o país e um mundo que tenha mais paz e fraternidade. Esta apresentação acontece no 16º curso de verão na PUC em São Paulo. Hoje o curso contou com a participação e a presença de Jeter Ramalho, um dos fundadores do SESEP. Também esteve presente o padre Júlio Lancelotti, mais alguns meninos da Casa Vida. O assessor de hoje foi o teólogo Leonardo Boff, que nos apresentou o tema Integração da Humanidade com a Terra. O ser humano é filho e filha da Terra. Mais ainda, ele é a própria Terra que no seu processo de evolução ela começou a sentir, pensar, amar. E quando chega a esse estágio, é o ser humano que aparece. Então, se a Terra está doente hoje, os ecossistemas estão prejudicados, as águas envenenadas, significa que o ser humano começa a ficar doente, nas várias formas. E o ser humano doente também vai afetar a saúde da Terra. Por isso devemos tratar com cuidado, com compaixão, tanto a Terra como o ser humano, para que ambos possam, com saúde, continuar o seu processo de evolução e aqui possa ser uma montanha das bem-aventuranças e não um vale de lágrimas. Esteve presente no curso de verão Jeter Ramalho, com 80 anos de idade, viajou a noite inteira para trazer uma mensagem importante a todos os cursistas. Ele é membro da Igreja Congregacional. Jeter, qual a importância para você hoje estar no 16º curso de verão? Eu digo sempre que o curso de verão é uma alegria, é um momento de bem-estar espiritual. Primeiro que é um curso ecumênico, é uma expressão ecumênica. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, bem, o ecumenismo está em crise por causa de certos acontecimentos, de certas colocações. Isso não é verdade. O espírito ecumênico está se fortalecendo. Ele faz bem à alma das pessoas. Há 16 anos eu venho a esse curso. E cada vez que eu venho eu saio mais contente. E mais contente porque agora ele não está só se realizando em São Paulo. Esse curso está se expandindo para muitos outros lugares do Brasil. O que significa que ele está correspondendo a um chamado. Aprender a desenhar, aprender a pintar é com a oficina Expressão Visual. Vamos conhecê-la. A expressão visual tenta colocar aos olhos dos passantes, aos olhos dos observadores, aquilo que nós estamos tentando trabalhar na oficina, juntando o conteúdo com essa expressão, com o visual. Um desafio, você olhar, observar, tentar captar o olhar que você tem do outro. Quando você tenta passar para o papel, né? Então aí está o seu desafio. Então de repente você
percebe que você realmente não vê como um todo. Agora mesmo nós estamos trabalhando, tendo como auxiliar Picasso. O que ele queria era, quero mais real. Então, a gente está fazendo este real a partir de nós mesmas, se olhando no espelho, primeiramente, e depois retratando no papel. Porque isso também me interessa quando eu for passar para os outros, na comunidade, tudo. Então, são recursos que eu posso usar. Cilto José, com apoio da Rede Rua para o JCTV da Rede Vida de Televisão. Para a dimensão teológica, nós vamos ter uma pessoa muito conhecida, muito amiga de todos vocês, que é o Leonardo Boff, filósofo, teólogo, escritor, e que vai tratar de um tema que é muito caro para ele, a questão do meio ambiente, da ecologia, vinculada à saúde. E ele vem agora de uma experiência muito interessante. Ele trabalhou com cientistas do mundo inteiro, sob a égide da ONU, para redigir essa grande proposta do novo milênio, a Carta da Terra, os direitos da Terra. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema da nossa reflexão é o cuidado. Cuidado da saúde das pessoas, das comunidades e cuidado da grande casa comum que é o planeta Terra. Se nós hoje estamos doentes, e há milhões e milhões de doentes, porque a própria Terra está doente. E nós somos filhos e filhas da Terra. E há uma ligação profunda entre terra e ser humano. Não vamos esquecer que homem, isto é, mulher e homem, vem de humus. Humus significa terra fértil, terra fecunda. Então não é assim que a terra está lá, nós estamos aqui. Terra e ser humano formam uma grande unidade. Nós, mais do que filhos e filhas da terra, somos a própria terra, que no processo da sua evolução, em milhões e milhões de anos, ela começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, começou a venerar. E esse momento de sentimento, de consciência e de amorização é o ser humano. Então nós somos terra. Então cuidar da terra, cuidar de nosso corpo, da nossa saúde, é um processo único. Cuidar de tudo, para que tudo possa durar mais, tenha a sua saúde, e não só tenha saúde, tenha vitalidade, alegria de viver, irradiação de vida. Vamos considerar primeiro a questão da saúde, e depois a questão da saúde da terra. Hoje, há duas atitudes básicas face à saúde. Uma, que é uma exaltação fantástica do corpo, da saúde total, com as academias de ginástica, com os spas, os métodos de emagrecimento, de controle dos triglicerídeos, etc. Então a saúde é o centro de tudo. E por outro lado, há um descaso muito grande da saúde, porque populações inteiras não têm acesso ao mínimo de alimento, que é a base da saúde. O descaso com os organismos que zelam pela saúde e a cura humana, os hospitais, os remédios caríssimos. Então essa contradição gera um conflito social, um conflito da ética e um desafio para as igrejas, porque a igreja é a grande curadora, a fé, o evangelho, o próprio Jesus são os curadores, cuidam
tiram da doença e levam para um estado de saúde. Então vamos ver o que é essa saúde. A Organização Mundial da Saúde, em Genebra, definiu assim a saúde, que é um estado de bem-estar total, corporal, mental e espiritual. E é menos ausência de doença ou desconforto. Então, é um estado total de bem-estar. Essa definição, ela parece correta, mas se nós analisarmos bem, ela é abstrata. Porque quem pode dizer que tem um estado total de bem-estar em todos os níveis? Ninguém pode dizer isso. Por isso, para entender melhor os mecanismos da doença e da cura, é entender a situação humana, a condição humana. Qual é a condição humana? Que nós, como seres humanos, somos seres frágeis, somos mortais, somos limitados, somos seres dinâmicos, sempre em processo, e devemos manter esse equilíbrio para podermos ter um estado relativamente bom de existência humana, de vida humana. E esse estado, essa condição humana comporta doença e comporta saúde. As coisas andam sempre juntas. E finalmente nós vamos morrendo lentamente até acabar de morrer. Com todos os achaques que a doença que leva à morte, ou a própria morte pelo envelhecimento, ela comporta. Então, saúde nesse contexto é a capacidade do ser humano ser criativo diante de todas as situações que a vida humana nos apresenta. Situações de alegria, de decepção, de estresse, de cansaço, de conflito, de mesmo doença mesmo, que afeta os órgãos, doença mental, que afeta o equilíbrio da pessoa, doença nas relações sociais, familiares, altamente tensas, conflitivas, violentas. Isso pertence à condição humana. O que é ter saúde? É poder ser criativo, livre, inventivo, diante dessa situação, saber lidar com ela, manejá-la bem, para que nós saiamos por cima. Nesse sentido, até uma pessoa muito doente, morrendo, pode estar cheia de saúde, porque ela sabe enfrentar a morte, a doença, não reclama, acolhe a situação como chance para crescer na paciência, para deixar-se servir com humildade, para entender que a vida nós não a retemos, não somos donos dela, mas a vida para ser vivida, para ser ofertada. E se a morte se acerca, não deixar que a morte nos roube a vida. Oferecer a vida a Deus. Ele nos deu a vida, nós devolvemos a vida. Fazemos dom dela, tem oferecimento por aqueles que mais sofrem de nós. Então, saúde não é tanto um estado determinado, equilibrado. É uma atitude que tem que ser sempre refeita, reconstruída, especialmente em 3 dimensões do ser humano. A dimensão da exterioridade, aquilo que nós chamamos de corpo, que é o conjunto das relações com a sociedade, com a natureza, com os alimentos. A relação da interioridade, que é o nosso universo interior, das paixões, das emoções, das raivas, dos ódios, do enternecimento, a estrutura do desejo. E a dimensão da radicalidade, da profundidade, que é a dimensão espiritual, que o ser humano procura a paz, a harmonia, a solidariedade, o amor. E também a frustração quando não encontra tudo isso. Então, nessas 3 dimensões, nós podemos estar doentes e podemos estar sadios. Na nossa dimensão de exterioridade, corpo, o corpo vai se desgastando, vai consumindo sua energia. Então, entender o envelhecimento como algo normal da existência. A doença que acompanha, nós procuramos curá-la, mas fundamentalmente acolhê-la, não deixar que seja uma crise, uma tragédia, mas seja chance de a gente crescer, se humanizar. Na nossa interioridade, às vezes somos atribulados por estresse, raivas, ódios. Então, saber controlar todo o universo do nosso desejo para termos o equilíbrio, irradiar paz e harmonia. Podemos ser neuróticos, podemos ser doentes, mas podemos ser sãos. Saber crescer nessa conflitividade
para sermos mais livres, mais senhores. E na nossa profundidade, na nossa radicalidade, às vezes perdemos o sentido das coisas, perdemos o amor, a profissão, somos traídos, desesperamos e perguntamos qual é o sentido da vida, o que vem depois da morte, qual é o meu lugar nesse mundo, o que eu faço finalmente aqui. Mas também pode entender como a vida, como uma realização de um dom divino, uma missão. Então, saúde é poder realizar essa dimensão, e a doença é quando nós nos deixamos frustrar e afundar em nós mesmos. Então, como vem a saúde, é algo que nós devemos construir ao largo de toda a vida. E saúde é ao mesmo tempo salvação. A palavra latina salus, salvação, significa também em latim saúde. Então, a saúde que Deus promete é uma vida em plenitude, uma vida que não tem desgaste, uma vida que não é nem material, nem espiritual, é vida eterna. A essência mesma de Deus, que nós vamos participar, mergulhar nessa fonte inesgotável, sentirmos-nos plenamente sadios e radiantes da glória e da bem-aventurança divina. A saúde e a doença do ser humano está ligada à saúde e à doença da própria Terra. Porque Terra e humanidade formam uma unidade só. Isso nos mostraram os astronautas, que lá de suas naves espaciais ou da Lua, olhando para baixo, diziam: a Terra cabe na palma de nossa mão. Daqui de cima não há diferença entre Terra e humanidade. É uma coisa só. Por isso hoje nós estamos preocupados não só com a saúde das pessoas, muito importante, mas com a saúde do planeta Terra. Porque o ser humano construiu uma máquina de morte que pode destruir a biosfera, isto é, destruir a vida. Pode destruir por 25 formas diferentes. E com isso impossibilitar o projeto humano e exterminar com a espécie humana. Isso nunca houve antes. É um fato absolutamente singular. Por isso que o empenho de nós, cristãos, que cremos que Deus nos deu a terra como herança, e nós como o anjo bom que cuida da terra, como bons jardineiros, nos preocupamos com a saúde da terra. E a preocupação organizada com a conservação da terra, com a boa alimentação desse superorganismo vivo, que os modernos chamam de Gaia, a Terra, se chama ecologia. Ecologia é a preocupação com os ecossistemas, com a vida, com a preservação e expansão do planeta Terra. Então, primeiro, a ecologia ambiental, que cuida das relações físico-químicas, para que as florestas sejam mantidas, as espécies de animais não sejam exterminadas, e o ser humano tenha acesso aos recursos importantes para a vida, como água, alimentação. A ecologia ambiental cuida da qualidade da vida. Mas existe também a ecologia social, porque o ser humano é um ser de relações. Ele intervém na natureza, cria cidades, cria civilizações, cria escolas, hospitais. Como é que são nossas escolas? Como é que funcionam os hospitais? Nós agredimos a natureza, derrubando matas, poluindo solos, contaminando as águas. A ecologia social cuida dessa relação, para que a nossa relação com a Terra não seja destrutiva, mas seja de colaboração com a Terra. Um desenvolvimento com a natureza, não contra a natureza. E também percebemos a terceira dimensão da ecologia, que é a ecologia mental, porque os esquemas de nossa cabeça nos levam a agredir, discriminar, desmatar. E aí falamos de um desenvolvimento sustentável. Isto é uma forma de produzir que garanta a satisfação de nossas necessidades e das gerações futuras.
mantendo essa herança que recebemos de milhões e milhões de anos de trabalho do universo, até chegar a esse esplendoroso planeta com sua imensa biodiversidade. Então devemos ter uma mente benfazeja, de colaboração, não agressiva, não destrutiva. E finalmente uma ecologia integral, que se dá conta que a Terra não está sozinha. A Terra está junto com o sistema solar, outros planetas. Que o Sol é um entre bilhões e bilhões de sóis, dentro de bilhões e bilhões de galáxias. E tudo está interligado, a gravidade mantém tudo em equilíbrio. Nós somos parte e parcela de um todo. Nós podemos venerar isso, podemos nos sentir parte desse imenso teatro cósmico, e a Terra uma partezinha disso, e nós dentro da Terra, daquele ponto que pode louvar a Deus, ver essa grandeza toda e nos sentir responsáveis pelo futuro do planeta, pelo futuro da vida. E a ética que inspira essa preservação, essa saúde da Terra, é a ética do cuidado. Quem sabe do cuidado são as nossas mães, são as enfermeiras, são as professoras, são os médicos. E nós nos demos conta que vida tem a ver com cuidado. Uma vida que não é cuidada, ela morre. Uma criancinha quando nasce, se a mãe com grande generosidade não cuida, poucas horas depois a criança não se defende, acaba morrendo. E tudo aquilo que nós cuidamos dura muito mais. Por isso que a ética do cuidado deve pervadir todas as relações. Cuidar da criança, cuidar do idoso, cuidar da saúde, cuidar dos ecossistemas, isto é, cuidar da mancha verde das cidades, não desmatar, cuidar das águas. 70% das doenças mundiais vêm das águas contaminadas. Então a água é a fonte mais fundamental de saúde. Cuidar da água. Cuidar que haja uma relação na sociedade, não de violência, de filmes que vão destruindo o nosso imaginário, mas que haja essa benevolência, descobrir no outro um irmão, um companheiro nessa trajetória. Cuidar da nossa região para que ela seja agradável, nos produza felicidade viver. Cuidar daquilo que chamamos os nichos ecológicos. Lá onde nós vivemos, as fontes, as pedras, as árvores. Educar as crianças a não jogar nada fora, nem o lixo para cá, para lá, a selecionar o lixo, reutilizar as coisas todas, porque a natureza não conhece lixo, ela retrabalha tudo. Nós, seres humanos, temos que ser reeducados, senão a Terra vai continuar doente. Tempestades, secas, deslizamentos, grande parte disso não é consequência da natureza, é consequência da falta de cuidado do ser humano. Então, cuidar da vida, cuidar do planeta, cuidar dos ecossistemas, é o grande imperativo que se impõe. Como Deus cuida do cabelo de cada um dos seres humanos, nós devemos cuidar de cada ser. E a maioria dos seres são muito mais velhos que nós, quando 99,8% da história da Terra estava pronta, viemos nós. E por isso viemos com a missão de ser o anjo bom. Podemos ser o Satã da Terra, que destrói. Nós somos chamados a ser o jardineiro que cuida, porque Deus nos colocou no Éden para cuidar e levar avante a criação que Deus deixou de propósito incompleto, para nós completarmos a criação de uma forma boa, para que a Terra não só viva, mas ela irradie vitalidade, beleza. E sem essa vitalidade e beleza, esse mundo será um vale de lágrimas. Nós não queremos que seja um vale de lágrimas. Queremos que esse mundo, o
seres humanos, a natureza, seja um monte das bem-aventuranças, onde nós temos a alegria em viver, passar por esse planeta, por essa casa comum, sabendo que ela é uma antecipação, um sinal da grande casa que Deus preparou, onde tudo será reassumido, ressuscitado, as plantas, os animais, os pássaros. E o ser humano, nessa grande comunidade terrenal, parte e parcela desse todo, que é o reino da Trindade, que é a grande casa de Deus, onde nós seremos introduzidos e já começa aqui a criar essa casa, na medida que nós preservarmos a saúde da casa, dos habitantes da casa. Então, sim, será a grande casa de Deus. Muito obrigado. Conhece a Yara, quem mora naquele açude, que levou Zeca de Creuza numa noite de São João. Ela vem toda de branco quando a noite está bem clara, esperando quem lhe queira, bem lá no fundo do rio. Quando o Zeca pescador encostou sua canoa, ele viu bem lá na proa o sorriso do feiticeiro. A Yara lhe dizia: venha cá comigo, moço, eu lhe dou minha fortuna e o colar do meu pescoço. E o Zeca, sem dizer nada, mergulhou no colo dela e sumiu nas profundezas de um açude